Olá pessoal, boa tarde. Estamos chegando aqui para fazer nossa live no Instagram do CRIA. Sejam todos bem-vindos aí quem está entrando. Elaine já está presente aqui, estou vendo. Nossa convidada de hoje, deixa eu aceitar para a gente dar boas-vindas. Estou no processo aqui, como vocês me ouvem bem, primeira coisa que eu gostaria de confirmar é isso, que eu estou usando um fone de ouvido. Primeira experiência também, né? Olá, Elaine, tudo bom? Olá, estão me ouvindo? Eu te ouço bem. Colocando aqui o nosso tema de hoje, né? Fixar na live. É o tempo que o pessoal vai entrando, Mas aí, se chegando aí, para a gente poder ir trocando essa ideia, batendo esse papo. Desde nessa já chuva agradecer. que às vezes interrompe nossa internet. Sim, sem sombra de dúvida. Mas a gente vai dando um jeito aí, vai fazendo acontecer direitinho. E aí, meu povo, como é que vocês estão de distanciamento social aí para se proteger da infecção do Covid? Todo mundo em casa, espero eu, quem pode estar em casa. Vejam se fixou na tela o tema da nossa live. Para mim não Enquanto isso, aparece, mas eu não. acho que Enquanto para os isso, meninos talvez apareça. eu já digitei aqui na tentativa de conforme orientado. Enquanto isso, Elaine, a gente pode ir fazendo os processos de apresentação. Se você quiser começar, eu agradeço. Fala quem é você, como é que você se envolveu nessa história aqui comigo, de te convidar do comitê. Fala o que é necessário para que a galera vá te conhecendo um pouquinho aí, por favor. Boa tarde, gente. Eu sou Elaine Amazonas, né? Sou assistente social, trabalho numa ONG também, no Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica, que é uma instituição que vem trabalhando com a juventude, discutindo as questões relacionadas à juventude, nessa perspectiva de a gente poder contribuir para a garantia dos direitos, né? Esse ano que o ECA está fazendo 30 anos, que o enfrentamento, o Faça Bonito, né? O enfrentamento ao abuso e à exploração sexual também completa 20 anos de uma forma mais estruturada, Sim. sistematizada. Né? Gostaria de agradecer muito, em nome do CEAP, esse convite para esse bate-papo, porque acho que o que a gente vai fazer hoje é um bate-papo, né, para a gente poder trocar as experiências. Né? Conheço o André da militância, né, do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, uma pessoa que está há muito tempo nessa caminhada pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Gostaria de fazer uma ressalva, né, ao que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, então, assim, João Pedro presente, né, que isso, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano, Sim, nossos verdade. adolescentes, nossos jovens, infelizmente, estão sendo mortos todos os dias, né, os dados dizem que a cada 23 minutos um jovem negro é morto, né, e isso, assim, já estamos angustiados, vivendo em pandemia, né, só que, para além da pandemia, a gente está vivendo uma situação, muitas vezes, que eu penso que nunca esperaria estar vivendo. Então, depois de muitos anos, quando a gente pensa no ECA fazendo 30 anos, assim, a partir de um movimento de luta, de construção coletiva, e a gente vê que o desmonte, tudo que foi construído durante praticamente 20 anos, você pode colocar assim, o desmonte das políticas sociais, ele está vindo cada vez com mais força nessa lógica
neoliberal, onde a vida pouco importa, né? Então, acho que aqui no Brasil a gente enfrenta duas pandemias, né? Uma pandemia política, né? Que é a gente não, a gente resiste, a gente não desiste, porque não é possível o que o governo que a gente tem, principalmente a nível federal, vem propondo, vem fazendo, né? Mas a gente vai passar por mais essa. Superaremos, né? Então, deixa eu só aproveitar também e fazer alguns mise-en-scènes, digamos assim, né, para contextualizar. É dizer que essa é uma ação, né, em parceria do CRIA, que é o Centro de Referência Integral de Adolescentes, com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, do qual o CRIA atualmente está à frente do processo de coordenação colegiada desse comitê, dividindo enquanto representação da sociedade civil com o SEDECA. Nós temos, essa é a nossa quinta live, né, proposta pelo comitê em parceria com as organizações que compõem esse comitê, que são lives alusivas ao processo de enfrentamento do 18 de maio, como a Elaine muito bem já disse, a gente está no mês de maio, e o mês de maio ele é um mês de luta, de lembrança, de perseverança, no sentido do processo de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente já vem debatendo, nas 4 lives anteriores, uma série de informações e uma série de abordagens que falam sobre as múltiplas questões relacionadas ao processo de enfrentamento à violência sexual. E hoje, eu ainda não consegui aqui, por uma questão de problemas técnicos entre a cadeira e o aplicativo, no caso sou eu, fixar o tema da live, mas repetirei insistentemente, né, que nós optamos em fazer essa última live por conta também de hoje. Não foi, confesso que nem teve essa intenção, essa clareza da intenção, mas que coube, né? Eu acho que talvez o universo conspirando de forma positiva. Hoje é o 20, que é dia do pedagogo. Uma amiga também que é pedagoga, colega de trabalho, minha comadre Carla Lopes, mandou para mim parabéns para a gente, pedagogos. E coincidentemente no dia 20 a gente faz uma live que se propõe falar sobre educação e autoproteção, né? E trazendo na centralidade dessa discussão da educação a questão da escola como um espaço de acolhimento e de cuidado. Então o tema da nossa live será esse, né? Educação e autoproteção, escola como um ambiente de acolhimento e de cuidados. E aí eu queria passar, inicialmente a gente vai fazer um bate-bolazinho, eu vou tentar ficar atento ao processo dos comentários ou possíveis perguntas que possam surgir. E para finalizar esse primeiro momento da minha fala, eu não sei se eu disse o nome, eu sou André Araújo e componho a equipe de coordenação colegiada do CRIA, tá? Então eu queria que você pudesse, Elaine, falar um pouco sobre essa sua experiência no trabalho de uma organização social que trabalha com educação, né, que é o CEAP, que é Estudos de Apoio, né, Pedagógico, e que tem dialogado e se desafiado, eu sei disso porque tenho acompanhado há anos esse processo, com muita seriedade, pensando a educação formal, de como trazer para dentro dela processos metodológicos e práticas pedagógicas que colaborem com o desenvolvimento integral de meninos e de meninas, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a gente vai batendo um papo aqui e eu vou também trazendo alguns elementos dessa questão do link com a questão da autoproteção, com a questão do enfrentamento à violência sexual, e franquio a palavra para que a gente faça esse bate-papo. Pois é, gente, o CEAP, ele há 26 anos, ele vem trabalhando numa perspectiva de uma educação popular, né, com escolas comunitárias e hoje muito junto às instituições públicas, né, tanto do Estado quanto do município. E quando veio o convite, aí a gente sempre lembra do que... Aí eu fiquei me perguntando, né, o que me fazia ir para a escola? Né? Era o conteúdo da escola ou eram as relações estabelecidas naquele espaço? E eu, como, assim, nunca fui uma aluna exemplar, o que me fazia ir para a escola eram as relações que eram estabelecidas naquele espaço. Então, assim, a gente não pode pensar a escola como uma unidade de transmissão de conhecimento, porque quando a gente pensa na escola a partir de uma unidade de transmissão de conhecimento, a gente tem que estar pensando também a serviço de quem o conhecimento que está sendo passado
ele está servindo, né? Então, assim, qual é a intenção, que é que vocês pedagogos trabalham muito com a relação dos currículos, né? Então, por que eu tenho que aprender matemática dessa forma, ou tenho que aprender determinados conteúdos? E aí a gente vai vendo que a educação que a gente tem hoje, ou a escola que a gente tem hoje, ela tem problemas estruturais. Os professores mal remunerados têm, mas qual é o sentido dessa escola? Né? Como é que eu me sinto nesse ambiente e que de qual forma eu construo meu conhecimento nesse espaço? Né? Então, assim, a escola é um espaço de diálogo, né? Assim, os alunos que estão lá conseguem interagir e falar sobre si, né? Ou o objetivo é o português e a matemática da forma como querem que seja. Então, assim, o SEAP vem trabalhando muito nessa perspectiva de outras possibilidades, mesmo que seja dentro dessa caixa. Então, acho que como cria também, por que será que nossos projetos, eles conseguem, muitas vezes, com pouco recurso, manter os adolescentes? Né? Então, assim, é alguma fórmula mágica que a gente descobriu? Não, mas eu acho que é muito pela relação que a gente consegue estabelecer com esses e essas adolescentes, né? A partir dos princípios de inclusão dos adolescentes, de trabalhar a diversidade, seja ela as mais diversas diversidades, né? E os adolescentes conseguem se sentir respeitados. Então, assim, quando a gente vê todo o arcabouço legal que já foi construído pela educação, todos eles vão falar em educação para os direitos humanos, em educação inclusiva e tal. Mas o que acontece quando a gente chega numa escola, ou pouquíssimas escolas, a gente consegue ver isso na prática. E aí, por isso que seria legal que a galera que está participando se manifestasse, né, ou deixasse comentários, assim, de como é essa escola e de como eles sentem a escola. Né? Né? Por que vão? Por que a gente vai para a escola mesmo? A princípio, é porque alguém obriga a gente ir para a escola. Isso é fato. Né? Dificilmente a gente, enquanto criança, né, acorda, ou adolescente, meu maior desejo é ir para a escola. Não, depois que a gente vai, a gente começa a descobrir coisas. Mas esse mesmo lugar que encanta, ele também ele é repressor, ele é violador de direitos. Né? Então, o que acontece nisso? Né? Assim, como é que a gente pensa que uma escola ela não consegue garantir minimamente o direito à diversidade, por exemplo, né? A diversidade sexual, a diversidade religiosa, né? Então, assim, o que a gente está criando nesses espaços? E aí a pergunta que é, a gente está contribuindo para que as pessoas elas consigam desenvolver seu senso crítico, né? O seu processo de emancipação, ou será que inclusive a gente está contribuindo para a formação de mais bolsominions, né? Que não tem essa possibilidade ou essa capacidade de refletir, de lidar com o diferente. E aí, depois de tudo, o que acontece? A gente vê nas manchetes, né, de jornais, não sei o quê, colocando a escola como apenas um lugar de violência. Então, a gente não tem o apoio necessário para a escola, a partir das políticas públicas, né, e as políticas públicas sociais, mas a gente tem uma hipervisibilização das coisas ruins que acontecem nesse espaço. E no SEAP, a partir de uma iniciativa que nós tivemos, que é o Prêmio SEAP de Educação, a gente conseguiu descobrir aqui em Salvador escolas que fazem trabalhos fantásticos, né, de reflexão, de inclusão, de criticidade, mas que isso não tem visibilidade. Né? Então, assim, quando a gente fala desse espaço, não é no sentido de estar, como se diz, culpabilizando o professor, que não, é o professor que não faz, mas de que forma a gente vai conseguir estabelecer um diálogo entre professores, alunos, funcionários e comunidade escolar, para que esse espaço seja um espaço realmente de aprendizado, de reflexão, de construção de sujeitos políticos
né, que a gente não pode esquecer que somos sujeitos políticos e cada vez mais a gente precisa estar próximo à política, não à política partidária, mas, ou até a política partidária também, por que não? Mas a gente precisa se compreender enquanto sujeitos políticos. Sim, sim, concordo. Só trazendo, primeiro dizer para a galera que fiquem à vontade para perguntar, para tecer comentários, e a gente vai aqui na medida do possível trazendo para que a gente possa ir colaborando com o nosso bate-papo, trazendo uma reflexão. E aí, registrar, sem sombra de dúvida, agradecer, na verdade, não registrar, né, a presença de todas e todos, dizer que eu não conseguirei ler o nome, né, de todos e todas, mas desde já a gente agradece muito que vocês estejam aqui, que isso seja interessante ao ponto de vocês se sentirem à vontade para participar desse bate-papo. E aí eu queria trazer aqui uma fala, não é uma pergunta, mas 2 comentários de um amigo ex-criativo que hoje é professor da rede pública do estado, do município, né, educador, arte educador na verdade, e também professor na outra ponta que é do ensino superior, que é Sérgio Baialista, inclusive foi um dos premiados no prêmio que o CEAP organiza por iniciativas inovadoras no trabalho com cordel, eu acho que no 2018, se eu não estiver enganado. Foi isso. Né? Ele faz o primeiro comentário assim, aqui, que é o seguinte: a escola hoje é um espaço de controle do Estado e de gerações de números falsos de aprendizagem. No geral, a escola virou as costas para o cuidado com suas crianças, adolescentes e adultos. E aí mais embaixo ele continua, faz uma outra colaboração que é: não existe a pedagogia do encantamento. Quando existe, é resultado de ações de educadores e educadoras comprometidas com a formação e proteção das crianças. Infelizmente, é pontual. Que é um pouco isso, Elaine, que você estava trazendo, né? Do que estimula, na verdade, crianças e os adolescentes e os jovens que a gente tem conseguido trabalhar e mantê-los encantados com os nossos processos pedagógicos, tanto do CRIA como do CEAP, como de outras organizações que conhecemos, e que é tão difícil a escola que tem a estrutura para fazer isso, a gente sabe que tem condições pensadas para isso, ela não consegue pôr em prática, não consegue manter esse encantamento. Aí só para finalizar essa primeira rodada de comentários, Monteiro.Eliane fala também, ensinar conteúdos curriculares, ensina conteúdos curriculares, mas não educa para a cidadania. A questão é pedagógica e social. É um pouco isso que nós estávamos traçando, né? Aí eu queria fazer uma colaboração contigo e antes de voltar para você também trazer novos pontos. Ontem eu fazendo uma recapitulação dos nossos marcos de referência da educação, e aí é óbvio você não se prender à maior de todas, né? No caso que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 96, a LDB, que é digamos assim, é um produto de marco referencial para a educação em todos os seus níveis, que tem um caráter muito progressista, por ter vindo naquela onda, né, pós-Constituição de 88, pós-processo de Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, ela surge em 1996, se complementa com algo, na minha visão, muito interessante quanto proposto naquela ocasião, que eram os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e que trabalhava com a dimensão do que eles chamavam de eixos transversais, temas transversais e eixos, que eram 6 eixos, e eu lembro que dentro desses eixos, um desses eixos a serem trabalhados era justamente o eixo da questão da educação sexual, onde se era possível discutir como tema transversais questões relacionadas a gênero, questões relacionadas à sexualidade com viés no processo do desenvolvimento e amadurecimento do corpo, tanto do menino como da menina, do trabalho que eles falavam de anatomia, fisiologia, conhecer esse processo do funcionamento do corpo, para além da discussão de conteúdos já trazidos pelas matérias de ciência ou biologia, era possível se discutir orientação sexual na escola, né? E o que a gente tem visto depois da virada, né, de 90 para os anos 2000 é um processo contrário, né? Eu, pelo menos, como educador, acreditei que ia haver um processo de avanço nesse caminhar, compreendendo que o papel macro da educação é justamente um papel de formar para a cidadania, né? De formar para que esse indivíduo possa interagir com o mundo que está à sua volta. E o que a gente vê é o contrário, o que a gente vê cada vez mais são projetos e programas que buscam retirar o processo de cidadania que a escola pode ofertar para esses meninos e para essas meninas.
né, fazendo o que Paulo Freire chamava de uma educação bancária, né, uma educação conteudista, muitas vezes focada sem a capacidade de gerar reflexão sobre o seu contexto e sobre sua realidade, impedindo que esses meninos e muitas vezes essas meninas se desenvolvam linkado com a realidade que está à sua volta. E aí eu queria te provocar, né, e ao público que está nos assistindo, de como é que você vê, né, esse debate, essa discussão que tem nos provocado, assim, é necessário retirar a questão do ensino de gênero das escolas, porque a gente está fazendo ideologia de gênero, e aí surge a ideia da escola sem partido, aquelas coisas todas que busca descaracterizar o papel central de formar para a cidadania e formar para a emancipação que a escola deveria ter. Como é que vocês que trabalham especificamente muito com educação no Ceará, como é que vocês lidam com isso, como é que vocês têm visto isso? Não, a gente tem em curso um projeto conservador que ele chega a ser, não tem, assim, mais do que absurdo, né? Porque enquanto seres humanos, enquanto sujeitos, nós somos integrais. Então, assim, eu vou para a escola, eu vou pegar minha orientação sexual e vou deixar, vou pegar eu embrulhar, deixar embaixo do travesseiro e vou pegar minhas coisas para ir para a escola, porque eu vou, e aí sou sujeito neutro, numa perspectiva bem positivista, né? Uhum. Então, assim, o mundo, ele, a partir do avanço, principalmente das tecnologias, né, a terceira revolução industrial, ele trouxe para a gente uma velocidade de informações que chegam a ser absurdas, porque a gente não consegue dar conta, né? E a escola caminha como é em sentido oposto, né? Ou a escola, a gente nem dizer a escola, mas os projetos que estão sendo colocados para a educação, eles caminham em sentido oposto. Então, não tem como eu não discutir orientação sexual, ideologia de gênero e querer combater a violência contra a mulher. Uhum. Né? Então, assim, Perfeito. são coisas que vão precisar perpassar a construção do sujeito. E quando a gente pensa em ideologia de gênero, não é a gente fazer a apologia a hétero, a cis, a gay, a lésbica, não, mas é você compreender e entender que cada um é o que é. E que isso não diz respeito à minha vida, diz respeito à vida dela, e ela precisa ter as informações para poder exercer a sua sexualidade com responsabilidade. Porque eu só vou poder eu só sou responsável por aquilo que eu sei. O que eu não sei, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tanto que às vezes alguém vem contar alguma coisa, não, me conte não, porque eu não quero ser responsável por isso. Né? Então, assim, a escola, ela tem esse papel central. Só que acho que o que a gente precisa pensar muito é o que esse projeto conservador, que tipo de sujeito esse projeto conservador quer formar. Sim. Né? Porque a escola, ela caminha no retrocesso de que estamos sendo formados para apertar botão. Só que os botões também estão desaparecendo do mundo. Né? Então, assim, depois dessa pandemia, o trabalho já vinha em uma constante transformação, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Né? Então, assim, essa lógica Sim. do home office, esse absurdo do ensino das escolas, da rede pública por EAD, quem é que tem acesso, né, da maioria dos nossos alunos é a rede pública, que são estudantes pobres, que têm acesso a uma internet com qualidade para ficar ali horas tendo conteúdo. Hoje vai ao ar, nós lançamos uma da Rádio Web CEAP, que foi uma entrevista com 2 estudantes, um da rede privada e um da rede pública. O disparate da possibilidade de acesso e de continuidade do estudo, ele é absurdo, é gravíssimo. E aí a gente precisou se mobilizar enquanto sociedade para que o Enem fosse adiado, né? Porque saiu agora no final da manhã, né? Início da tarde, essa notícia. Então, assim, é um projeto de país aonde a população pobre, a população preta, a população LGBT, ela está fora.
Com E ou a certeza. gente, enquanto população, a gente encontra formas de nos mobilizarmos, né, de cobrar, de fazer uma revolução, como você diz, né, se for necessário, tem que ir para a rua, tem que ir para o embate, tem que ir para o enfrentamento, porque senão a gente vai continuar morrendo. Aí quando a gente pensa na escola enquanto proteção, pensa na pandemia que a gente está tendo, a gente sabe quem está morrendo pelo coronavírus, Sim. né? Então a gente sabe que tem classe, tem raça e tem sexo as pessoas que estão morrendo. Não está morrendo todo mundo. Ela atinge de maneira diferente as pessoas. Então, assim, o que vai ser desse ano letivo, né? Quando isso acabar, ele vai ser dado como dado? Então, Pois é. não. Tem lá, acho que é pelo Google, né? Que eles estão usando. Tem o Classroom, o aluno acessou, não acessou, e problema dele. O que eu ia falar é que, para compartilhar um pouco na sua linha de raciocínio, é dizer que a gente tem feito essa consulta junto aos nossos aos jovens que fazem parte do CRIA, e eles têm dito que, na maioria das vezes, não tem recebido, né, as atividades, digamos assim, remotas ou atividades para serem feitas online. As escolas privadas estão fazendo por uma questão, aí a gente sabe por quê, né? Um processo da prestação de serviço, e aí isso pode implicar, inclusive, onerar em processos, redução de pagamento de mensalidades, todo, aí é um outro ponto a ser discutido. E nos casos que estão sendo compartilhados essas atividades, elas são muito iniciativas unilaterais de professores e de Uhum. educadores, que é um pouco o que Sérgio Baialista lá atrás trouxe. E aí me remete aqui uma pergunta que foi feita ali por Nicole, que pode ser tido uma provocação ou um tom de dúvida mesmo, mas a pergunta dela é: existe escola sem partido? Na hora que a gente está falando do projeto de governo Escola Sem Partido, né? E aí, o que é que você acha? Na sua opinião, para mim, não existe escola sem partido, né? Claro, A gente sabe que claro que não normalmente... existe. Tem partido, tem interesse, e também é outra coisa que falam, não existe falta de ideologia, então cada um tem a sua, Uhum. Sim, né? sim. Então, assim, A uma grande escola que não trabalha com ideologia, ela não existe. Pois é. A grande questão é a que serviço ou de serviço essa ideologia está. Né? Uhum. Normalmente a gente costuma dizer que as ideias e ideologias que podem estar caminhando na direção de progressistas, que podem estar trabalhando numa dimensão mais ampla de libertação das ideias, compartilhando para um amadurecimento das pessoas de forma mais coletiva, onde possa estar prezando pela desigualdade, pela diminuição das relações de desigualdade, são ideias e ideologias que comungam mais no interesse do coletivo, diferente de ideologias que focam mais em segmentos específicos ou em benefícios únicos de determinados grupos ou determinados segmentos sociais, que inclusive alimentam, né, suas ideias em processo cada vez mais de segregação, de discriminação, de disseminação de ódio e de ideias que não comungam, digamos assim, com para a construção de um país e de um Estado mais humano, mais solidário, né? Eu acho que isso é o que muda um pouco. Inclusive, filósofos antigos, antigos não no sentido de gregos antigos, mas eu digo assim, pensadores do século passado, de um século e meio atrás, já falava um pouco isso quando a gente começa a estudar um pouco a história da filosofia da educação, né? Eles trazem assim de como foi construído esse modelo da educação. E a gente sabe que foi acho que se eu não estiver enganado, um pensador francês sobre educação chamado Althusser. Ele fala um pouco da questão da educação como aparelho ideológico do Estado. Né? Então, desde quando se tem educação pública, e aqui na nossa estrutura não é diferente, ela muitas vezes ela está a serviço para difundir ideias de um modelo de sociedade que aquele poder público, que aquele Estado acredita que deva ter. Né? E essa forma de difundir essas ideias é através da educação. E aí, eu queria aproveitar tudo isso e fazer um link com alguns pontos que não estão sendo trazidos aqui pela galera. Então, Gutenberg da hora trouxe uma colaboração aqui de uma afirmação, na verdade, de uma exclamação, né? As escolas deviam ser um ambiente acolhedor que estimulem a liberdade de expressão educacional, artística e cidadã. Infelizmente, estamos vivendo um retrocesso. Né? E é o que a gente tem visto mesmo. Tem muitos comentários dizendo que Elaine, você é divina, muitas coisas assim, linda, maravilhosa, né?
E eu concordo com todas as afirmações nesse aspecto e nesse sentido. E aí, linkando um pouco com o tema da nossa live, que para quem está chegando agora eu vou repetir, é que a gente está batendo um papo sobre educação e autoproteção, a escola como um ambiente de acolhimento e de cuidado. E essa provocação, ela tem um pouco um recorte para a dimensão do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí eu queria retomar um termo, um conceito, uma fala sua, Elaine, quando você fala assim da comunidade escolar, né, que é algo que é muito importante. E aí dizer o papel, na minha intenção, colaborar um pouco a visão que eu tenho. Então entenda-se primeiro comunidade escolar, para a galera que está nos assistindo, como a representatividade do coletivo que vivencia a escola. Então tem aí alunos, professores, funcionários, a própria comunidade em torno onde essa escola está inserida e, sem sombra de dúvida, a representação dos familiares. Então cabe a essa comunidade escolar pensar o processo de educação. Por isso que a gente fala que é tão relevante, desde o bom dia do indivíduo que abre o portão para o aluno entrar, até um bom dia que o professor dá na sala de aula para cada aluno. Todos esses atos são atos de educação. Porque educar não é o ato de ensinar a somar ou a decodificar letras para escrever o nome. Educar é um processo de formar e preparar o indivíduo para que ele consiga interagir com a sociedade no qual ele vive. E essa sociedade ela é dinâmica, ela é complexa, ela é multifacetada, né? Ela tem várias dimensões que orientam ela. E quando a gente fala de cuidado e autoproteção, a gente tem que compreender, e aí jogando a bola para vocês daqui a pouco perguntarem, e a Elaine também poder colocar a ideia dela nesse sentido, é que falar de autoproteção é falar de uma base do diálogo. E aí o que a escola menos tem feito é dialogar com seus alunos. Né? A escola, eu acho que ela tem medo de perguntar, ela tem medo de ser questionada. E não estou falando a escola enquanto espaço físico, óbvio, eu estou falando da escola enquanto educadores. Né? Haja visto que quando os alunos são muito questionadores, eles tornam-se pessoas marcadas pelos seus educadores, né? Os seus educandos são muito questionadores, eles tornam pessoas marcadas pelos seus educadores e muitas vezes são conhecidos como o aluno problema. Esse aluno questiona demais. Mas desde quando, na educação, questionar é um problema? Querer saber sobre alguma coisa é um problema. Pelo contrário, a gente tinha que estimular essa busca constante pelas questões, né? Pela descoberta desse mundo que os cercam. Então, primeira coisa é entender que falar de autoproteção é falar de cuidado, é falar de respeito, é falar de reconhecimento do outro e da outra como um sujeito que está em condição especial de desenvolvimento. E aí falando em adolescente, especificamente, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? É compreender dessas mudanças naqueles aspectos que nós chamamos do tripé, né? Biopsicossocial. Então, pela parte biológica, pela parte psicológica e pela parte social do que está em torno. E todos esses elementos também dentro desse movimento, enquanto papéis, digamos assim, o papel do educando é questionar. O papel do professor é acolher o questionamento e ver se tem condições de caminhar junto com aquele educando para elucidar e criar novos questionamentos, novas dúvidas e novos desafios. Necessariamente o educador não é aquele que precisa ter as respostas prontas para tudo. Né? Eu lembro de um material que eu li na época da universidade, que tinha muito assim, o bom, não era o bom, mas o educador que desafia o seu aluno é aquele que termina sempre com um novo questionamento. Então o aluno vem para ele com uma pergunta, ele tenta junto com o aluno responder a pergunta, mas aquele aluno sai dali com novas outras dúvidas. Então gerou-se ali uma interação com a possibilidade de uma construção de uma relação de aprendizado de ambos os lados. Então, nessa perspectiva, a minha pergunta que eu compartilho contigo e que vai de forma mais ampliada é como é que você entende, como é que você vê, a partir do trabalho que você tem no CEAP, da própria prática do CEAP, que a escola tem lidado com essa questão da proteção, do autocuidado e do acolhimento das demandas de crianças e adolescentes, especificamente nesse campo das sexualidades, nesse campo do processo da violação dos seus direitos. Como é que vocês veem isso? Qual a opinião que vocês têm sobre isso? Não, a escola ela não tem lidado. É como se, salvo às vezes um professor ou outro educador que é mais sensível e toma isso para si, as escolas, elas muitas vezes fazem como isso não me pertence. E esse lugar que é de proteção e de garantia dos direitos viola mais um direito.
Então, assim, o que eu venho pensando sobre é, de fato, a escola é uma representação de mundo, né? Então, Uhum. ela pode não dar conta de todas as questões que ali aparecem, mas ela pode estabelecer uma rede. Então, quando a gente fala da escola enquanto local de proteção, não é que a escola vai ter que fazer todos os encaminhamentos Uhum. que ali chegam, mas a escola ela precisa ter uma articulação com o CRAS, a escola ela precisa ter Sim. uma articulação com o posto de saúde, para que essa criança ou esse adolescente que ali chegue, ele não fique sem resposta, ele não fique sem o acolhimento. Então, assim, como quando uma criança do nosso convívio pergunta alguma coisa que a gente não sabe, a gente diz o quê? Espera aí, 5 minutos, ou a Uhum. gente não sabe bem como responder aquilo pelo impacto, a gente, espera aí que eu vou pensar sobre, daqui a pouco a gente conversa, mas a gente dá um retorno. E por que Sim. as crianças e adolescentes da escola pública elas não têm retorno sobre as demandas dela? Né? São negligenciadas de de todas as formas, né? Então a gente vai ter, e aí a gente percebe, quem é educador e trabalha com a criança sabe quando ela muda de comportamento, Sim. sabe que alguma coisa está ali acontecendo, e aí eu vou fingir que não estou vendo, sendo que legalmente eu sou responsável, né? Sim. Inclusive de responder judicialmente por essa negligência. Só que é, mesmo 30 anos depois, aonde criança e adolescente são sujeitos de direito, isso não acontece, né? Os direitos eles são negligenciados totalmente. Então, um dos caminhos que eu acho que a escola tem, que para não dar conta de tudo isso, é, como você falou muito bem, é o estabelecimento de diálogo e reconhecer que a escola não vai dar conta de tudo que precisa de ajuda e que existe uma rede que está preparada para como é? Dar esse suporte. Né? Então, eu Sim. acredito Sim. que um diretor, um coordenador, um professor que entre em contato com o CRAS, por exemplo, dizendo que está suspeitando que uma criança está sendo vítima de abuso ou exploração sexual. Esse profissional do CRAS, ele vai precisar dar um retorno. Né? Então, eu acho Sim. que às vezes a gente entende que a escola ela é engolida pelo cotidiano, pelas demandas, pela burocracia que se apresenta, mas a gente está falando de gente, né? A gente está Verdade. falando de coisas que não podem esperar, né? Eu não vou esperar crescer, fazer 18 anos, ser independente para dar conta, muitas vezes, de um abuso que foi sofrido na infância, né? E as Sim. Sim. consequências, as marcas que isso deixa são, né, sem palavras para a gente poder Irreparáveis. irreparáveis, né? Então assim, Sim. a escola ele tem esse papel. E uma outra coisa que eu penso é que se a escola não está fazendo, a gente precisa, talvez, ou enquanto sociedade civil e tal, talvez encontrar formas de retomar grêmios estudantis, de retomar essa organização, para que os alunos aprendam também a exigir da escola o que ela precisa fazer, o que é Sim. papel dele. Né? Então, assim, a gente, enquanto ONG, a gente, por mais que a gente tente, a gente tem uma capilaridade muito pequena, porque a gente tem os recursos extremamente limitados, o que muitas vezes é obstáculo para a gente atender mais pessoas, ampliar isso. Mas, assim, a situação é tão drástica, tão dramática, que estudantes na escola, eles não têm um lugar para se reunir, para pensar, né, nessa escola que eles têm de fazer proposição e a lógica do mundo que a gente vai vivendo, que é cada vez mais uma lógica individualista, individualizada, cada um vai colocando sua roupa de canguru, dando seus pulos, e o coletivo ele acaba ficando para depois. Mas tem Verdade. coisas que a gente não consegue individualmente, não tem como. Verdade. Gutenberg, que é um educador do CRIA, nos fez uma pergunta aqui. Não, na verdade é uma pergunta. Ele pede sugestões de conteúdos sobre pedagogia. Talvez ele quer algumas referências, algumas leituras, sugestões de leituras na área de pedagogia, de educação.
Você quer sugerir alguma? Tem alguns para sugerir? Tem alguma coisa que você lê, que alguma autora ou algum autor que te interessa, que você gosta da linha de raciocínio? Não, assim, primeiro que eu sou assistente social, né? Eu dialogo com a pedagogia, mas quem eu tenho lido e que tem me dado alguns sinais, peraí que o nome dela fugiu, que é uma americana, né, que vai trabalhar com a questão de Bell Hooks. Bell Hooks, assim, né, por uma educação libertadora, eu acho que ela traz alguns toques bem interessantes. Paulo Freire, que eu acho que vai ser sempre, né, o nosso norte dentro dentro da pedagogia, né, ou da pedagogia não, eu acho que dentro das relações sociais, das Sim, relações de humanas, educação, né, de sim. educação, eu acho que Paulo Freire também é e sempre será um dos grandes. É. Eu ia nessa linha, mas não da linha, ia na linha do Paulo Freire. Eu acho que um bom processo, Paulo Freire em toda a sua obra ele tem uma densidade muito interessante, né? Desde o seu processo de início até mais no finalzinho, depois de tantas andanças. Eu acho que a clássica para mim, para quem quer se aproximar dessa discussão de uma educação de forma mais emancipadora, de uma educação que está imersa em um processo de voltado à vida e que compreende muito essa dimensão das relações sociais, eu indico sempre o velho e bom Pedagogia do Oprimido, que eu acho que nos dá um termômetro muito da direção que você pode seguir. Para mim foi muito um divisor de águas, né? Eu tive a possibilidade de primeiro experimentar a prática da educação como educador de pares, para depois dizer é isso que eu quero fazer, né? E aí sim ingressar na universidade. Avião, moro perto do aeroporto, para quem não sabe, agora descobriu. É. É, é isso, eu acho que é um bom início. E aí tudo que se deriva a partir disso eu acho que é importante. E talvez também algumas outras referências de leitura para compreender, e aí porque vai muito, por exemplo, quem quer discutir currículo, quem quer discutir educação libertadora, então acho que nesse processo soma muitas outras leituras de temas correlatos ao processo de educação. Retomando aqui um raciocínio e contribuindo nessa linha do que a Elaine traz, assim, um pouco o papel desse educador e dessa educadora, que também a gente sabe que está muito sufocado dentro da escola, né, em sua grande maioria. Primeiro, por entender, muitas vezes, quem está do lado de fora, que cabe, né, a esse indivíduo a satisfazer todas as expectativas dos seus familiares, por exemplo. Então, se um menino ou uma menina não consegue, naquele ano, decodificar e escrever o nome, então é incompetência da escola que não ensinou meu filho a ler ou escrever. Se soma errado, tem a ver com isso, mas se esquece muitas vezes que esses indivíduos também, muitas vezes, canalizam suas frustrações, né, na sua prática. Então, é muito comum, um exemplo, você ter eu já presenciei isso fazendo um processo de formação de educadores, debates conflitantes entre professoras evangélicas, e aí eu cito por serem evangélicas porque naquela ocasião foi o fato vivenciado que não conseguia ter um debate saudável e sadio com alunas do ensino médio, né, entre 15 a 16, 17 anos, sobre sexualidade e liberdade. Né? Então, entendia que havia uma confusão no processo de experimentação da sexualidade, que estava errado, que essas meninas não deveriam ter vida sexual ativa naquele momento. Então, trazendo a sua visão de mundo individualizada para um processo super estratégico que é dali de ser facilitadora de outros e de muitos. Né, de muitas. Então, isso também é um problema que a gente vivencia muito, e aí a gente vê o quanto essa escola não está preparada para acolher. Ela não está preparada para orientar para que o outro construa a sua própria trajetória, sem dizer para o outro como fazer. Né? Então, isso é um ponto que eu queria trazer. Um outro elemento é que também quando a gente vai falar de sexualidade e educação sexual para crianças e adolescentes, isso gera um grande problema, né? Principalmente por parte dos educadores. Né? Como eu vou trabalhar a educação sexual dentro da escola com meninos de 9, 10, 11 anos? E aí a dica que fica é que os educadores eles precisam desenvolver métodos e metodologias que sejam adequadas a cada fase de desenvolvimento. Né?
A escola pública, especialmente, ela não vai te fornecer todas as bases metodológicas de como você deve trabalhar. Ela vai dizer basicamente o currículo programático ao que se desenvolver e você desenvolve o melhor método para trabalhar com o seu alunado, né? E a gente entende que quanto mais você consegue trabalhar educação sexual com meninos e meninas, quanto mais cedo esse trabalho pode ser desenvolvido, melhor o que a gente chama da construção de competências de autoproteção. Né? Dentro daquilo que se fala de as meninas e os meninos, eles começam a desenvolver o entendimento sobre o próprio corpo e sobre o desenvolvimento desse corpo. Eles começam a compreender de quando alguém está querendo tocar nesse corpo para um benefício próprio e não para fazer um processo de cuidado, de higiene. Né? Então, esse processo de educação também nos cabe como educador, também nos cabe como educadora, que é justamente a partir daí que você constrói o processo de autoproteção. É fazer com que a criança e o adolescente construa a ideia de que aquele corpo, né, como diz um dos nossos textos do espetáculo que já tivemos, é um templo sagrado e inviolável. Né? Aquele corpo ele pode ser acionado por outras pessoas em casos necessários de cuidado e de proteção. Mas ele não está ali para servir aos interesses e prazer do outro. Né? E aí, nesse momento, falando muito de criança nesse aspecto, né, nessa minha última fala, ela rompe um pouco a ideia de que não se pode trabalhar educação sexual com crianças. Né? E a gente tem visto várias experiências no Brasil que têm dado certo. Haja visto uma desenvolvida por uma pedagoga, que é a Caroline Ascari, que tem um trabalho maravilhoso nessa área de desenvolver metodologias para se trabalhar com o desenvolvimento desses corpos, para fazer o processo de enfrentamento da violência sexual, com toda a metodologia embasada do PIPO e FIFO. Uhum. Né? Que é uma coisa maravilhosa do ponto de vista de conseguir discutir com até séries, ou melhor, com faixa etárias muito novinhas, a partir de 3, 4 anos. Tem uma outra metodologia também, que aí eu gostaria de compartilhar muito rápido, que é uma metodologia, inclusive, de base católica, interessante do ponto de vista dentro da lógica da teologia, né, de um braço que trabalha com a teologia da libertação, que foi um processo criado chamado a metodologia Claves, que na ocasião essa metodologia desenvolve um trabalho onde eles trabalham com ambientes seguros, toques saudáveis e toques não saudáveis, muito a partir de desenhos, ilustrações, jogos. Então foi desenvolvido por um grupo de profissionais, né, e aí porque essa base um pouco ligada à questão, porque era da questão católica, porque foi difundido aqui em parceria com uma organização que é católica, né, tem um trabalho direcionado nessa linha, que é a Visão Mundial, e que fez durante muitos anos um processo de formação da rede de educadores nessa metodologia. E eu lembro que a gente experimentou esse processo algumas vezes e isso foi revela em muitos momentos para aquele indivíduo, né, que entenda-se a criança ou adolescente, que não sabe que está passando por um processo de violência, identificar, mas isso acontece comigo, mas isso está errado, eu não sabia. Então, eu acho que o papel da construção da competência de proteção e de autocuidados, elas caminham um pouco nessa linha. E para finalizar esse raciocínio, é de dizer também da necessidade da escuta. Né? A escola tem um papel fundamental na escuta. E essa escuta ela se deve muito na construção do lugar da responsabilidade, em primeiro momento, de estar ali no processo de facilitação junto ao aluno e educando esse aluno, mas ao mesmo tempo do processo de acolhida. De acolhida para saber aquilo que você já disse, que há um processo de imputação legal quando um educador desconfia de situações de violação de direitos, de maus tratos ou de violência de qualquer ordem que seja, em seu aluno, e ele não faz uma denúncia formal. Ele precisa fazer isso porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, pode responsabilizá-lo, como está previsto lá, com multas, né? E dependendo da gravidade, se isso vier a se desdobrar em uma outra questão, até em detenção. E aí aquela história, mas eu vou... Não precisa ter nada comprovado, como diz o Estatuto. Qualquer denúncia de violação de direitos, ela pode ser levada para acionar o sistema de garantia de direitos com base em suspeitas. Não é o papel do educador investigar. O papel do educador é passar adiante, dentro de uma rede de proteção,
a garantia do direito daquele menino e daquela menina estar protegido e estar protegidas. Então, nosso papel enquanto educadores, enquanto professores, é de caminhar nessa direção. E autocuidado e autoproteção tem a ver com isso. Acolhimento tem a ver com isso. O acolhimento, muitas vezes, é a escuta. Né? E essa escuta, ela te permite que você conforte o outro, muito mais do que fazer um julgamento de valores, muito mais do que dizer, mas você concordou, você não poderia ter dito alguma coisa, ou seja, é escutar, é acolher aquilo que chega até você. E toda vez que uma criança ou um adolescente chega a alguém para relatar uma situação de violação de direitos que ele está sofrendo ou ela está sofrendo, especialmente quando se fala em violência sexual, saibam que isso é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Então a gente precisa ter essa atenção, né? De saber que naquele momento a gente tem uma responsabilidade enquanto, mais do que professor, professora, educador, educadora, mas quanto cidadão, né? Com uma pessoa capaz de fazer com que aquele ciclo de violência e de violação se encerre ali. Então, Elaine, passar para ti, mas já deixar aí de dito que nós temos 5 minutos. Daqui a pouco vai aparecer, disseram aqui, um negócio que começa a contar aqui, parecendo uma bomba. Mas, se você... Aí eu peço que você, por gentileza, possa tecer alguns comentários e caminhar para considerações finais. Então, vou ser bem rapidinha. Da gente lembrar, gente, que acolhimento não é julgamento nem inquérito. Né? Então, assim, quando uma criança ou um adolescente chega para me relatar alguma situação de violência, acolher é eu escutar e fazer os encaminhamentos que são possíveis, não ficar inquirindo aquela criança sobre o que foi, como não foi e deixou de ser, né? Porque a gente sabe que isso é uma situação extremamente recorrente. A outra coisa que a gente não pode esquecer é o sigilo. Se essa criança ou esse adolescente chegou para mim para estar relatando isso foi em confiança, né? Então, assim, eu não tenho o direito de sair espalhando pela escola inteira que aquele ou aquela adolescente sofreu algum tipo de abuso ou está em situação de exploração sexual. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, porque eu sempre brinco que de boa intenção o inferno está cheio, né? E eu vou ser mais um agente violador daquele sujeito. A outra coisa que a gente precisa ter muita atenção é que qualquer criança, qualquer adolescente é criança e é adolescente. Porque muitas vezes o que a gente vê é a classificação. E aí isso vem a partir de tudo que a gente discutiu. Porque fulano é muito para frente, fulano é assim, é assado, né? Então, assim, é como se a gente tivesse o poder de dizer quem é criança e quem é adolescente e quem é menor, como o código previa há 30 anos atrás. Então, assim, é uma discussão que eu acho que coloca para a gente esse desafio, mas não é um desafio, é um desafio complexo, mas ele é possível, né? Então, enquanto, né, já encerrando, eu acho que, assim, os jovens, os adolescentes que estão participando da live, que estão nos escutando, assim, a gente começar a pensar quais são as formas que coletivamente a gente pode estar implementando nessa escola ou exigindo dessa unidade escolar para que meus direitos sejam garantidos. Tanto o meu direito à aprendizagem, mas principalmente o meu direito à educação, porque educação não é conteúdo. Na educação, eu estar num lugar seguro, num lugar que me respeite e que eu respeite todos aqueles que convivem ali. Né? Nos casos de se souberem que algum amigo, algum colega está passando por alguma situação de abuso e exploração sexual, assim, procurar ajuda, né? Tem o Disque 100, né? Que pode ser feita a denúncia, podem estar procurando o CREAS mais próximo. A gente está em período de pandemia, então até esses atendimentos, eles estão extremamente comprometidos, e tem aumentado a violação de direitos de crianças e adolescentes por estarem em casa o tempo todo. Então, a gente precisa de outra live. Com certeza. Só para não deixar em aberto, Natan, que é um arte educador do CRIA, pergunta como a sociedade civil pode, de forma direta, contribuir para que o sistema educacional avance, né, no sentido de acolhimento e de orientações para a cidadania.
Eu diria, sem sombra de dúvida, Natan, e para quem está nos ouvindo, que é participando. Existem espaços previstos, né, na própria estrutura da política pública de educação, de como a sociedade civil pode participar. Então, os conselhos, por exemplo, os conselhos de educação é uma das formas de se incluir e fazer proposições naqueles espaços de debate sobre a questão da temática. Uma outra alternativa, que aí eu não sei como é que está isso hoje, mas muitas escolas tinham o que eles chamavam de conselho gestor, e nesses conselhos gestor haviam escolas públicas, né, haviam participação da sociedade civil ou de representações daquele território no qual a escola estava inserida, que era uma forma de pensar o plano político-pedagógico da escola. Então pode ser uma alternativa também. O que a gente precisa entender é que por mais que as escolas tenham muros, né, e esses muros em muitos casos sejam altos, a gente tem condições de abrir a escola. A gente tem condições de estar colaborando e propondo com que essa escola ela seja mais inclusiva, digamos assim, mais aberta ao diálogo com o mundo que está exterior a ela. É isso, eu acho. Né? Agradecer muito, Elaine, sua participação, sua disponibilidade. Sem sombra de dúvida, precisaríamos sim de outras lives. Eu acho que teremos, né? Com a possibilidade de bater um papo, né, sobre outros temas. Agradecer a todas e a todos que estiveram até agora com a gente aí. Lembrar mais uma vez que essa ação é uma ação alusiva ao 18 de maio, que foi na última segunda-feira, mas o mês de maio todo é um mês de marcar o processo de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então a gente precisa ter atenção e saber que essa é uma responsabilidade de todos nós. Sigam as redes sociais, né, do CRIA, do CEAP, sigam as redes sociais que fazem alusão ao enfrentamento à violência sexual, e aí entenda-se o Instagram do 18 de maio, o próprio site do Faça Bonito e outras redes sociais. E agradecer, minha preta, mais uma vez em ter dividido essa uma horinha com você e dizer que eu aprendo muito cada vez que eu te escuto, que você participa dessas rodas de conversa. Temos 20 segundos. Pronto, não. A troca é uma troca. Você também traz reflexões super bacanas. Super agradeço, o CEAP agradece, convido vocês a conhecerem, né, as redes sociais do CEAP, as redes sociais do CRIA, que nesse momento é o único canal pelo qual nós temos também para poder estar divulgando o nosso trabalho, estar em contato.